Hoje a gente vai voltar no tempo, lá para 2007, para desvendar a história do que muita gente chama de a primeira ciberguerra do mundo. É um evento que, olha, mudou completamente o jeito que o mundo enxerga os conflitos e a segurança de um país. Para ter uma ideia do tamanho do estrago, é só ouvir o que disse na época a presidente do parlamento estoniano. E essa comparação vinda de uma física nuclear dá a real dimensão do pânico, daquela sensação de que tudo estava sendo completamente destruído. Pensa só, um país inteiro, que depende da internet para tudo, simplesmente sendo desligado. Foi exatamente isso que aconteceu com a Estônia. E isso acendeu um alerta gigantesco sobre a fragilidade de uma nação inteira na era digital. Para a gente entender o tamanho do impacto desse ataque, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como era a Estônia naquela época, um país que era, de verdade, um pioneiro no mundo digital. A Estônia não era só um país conectado, era uma sociedade digital de fato. O apelido Estônia não era à toa, sabe? A infraestrutura de internet deles era de dar inveja. A vida de todo mundo, da economia ao governo, acontecia online. Só que essa dependência toda, ela acabou amplificando e muito os efeitos do que estava prestes a acontecer. E aí veio o blackout. Em questão de horas, os pilares da sociedade estoniana moderna simplesmente sumiram do mapa digital. Foi um ataque em massa, super bem coordenado, contra dezenas de alvos ao mesmo tempo, que literalmente paralisou a nação. Mas o que pode ter motivado um ataque dessa proporção? A resposta, na verdade, está num conflito que mistura política e história. O estupim de tudo foi a decisão do governo da Estônia de mover essa estátua. Para muitos estonianos, ela era um símbolo da ocupação soviética, mas para a minoria russa que vivia lá, era um memorial aos heróis de guerra. Essa decisão, claro, gerou protestos violentos, uma baita agitação social e até uma queixa formal do governo russo. O cenário para uma retaliação digital estava pronto. Ok, mas como essa retaliação foi colocada em prática? Como é que se derruba um país inteiro, usando só a internet? A arma principal foi o que a gente chama de ataque DDoS. A lógica por trás é bem simples, mas é brutal. É como se milhões de pessoas tentassem entrar numa loja ao mesmo tempo. O resultado? A porta emperra e ninguém mais entra. Eles mandaram tantas solicitações para um mesmo site que os servidores não aguentaram o tranco e simplesmente pifaram. Esse slide aqui mostra bem como o ataque foi montado. Foi um esforço super coordenado, olha só. Primeiro, a mobilização, tudo combinado em fóruns online. Depois, a infecção. Eles ativaram um exército de computadores zumbis, as famosas botnets. Basicamente, computadores de pessoas comuns que foram infectados e passaram a ser controlados à distância sem os donos saberem de nada. E aí, com esse exército, veio a sobrecarga. E o resultado? O desligamento dos serviços mais importantes do país. E não foi uma coisa de um dia só, não. Esse cerco digital durou semanas. Começou em 26 de abril e foi até maio, com alvos sendo derrubados o tempo todo. Imagina o caos. O prejuízo foi estimado em dezenas de milhões de euros. Com o país sob ataque, a pergunta que não queria calar era: quem está por trás disso? E é aqui que a história fica ainda mais misteriosa. Quando começaram a rastrear, os investigadores viram que os ataques vinham de 178 países diferentes. Isso mostra de uma forma bem clara um dos maiores problemas da ciberguerra, a atribuição. Fica quase impossível culpar uma pessoa ou um país quando as pistas digitais estão espalhadas pelo mundo inteiro. O governo da Estônia não teve a menor dúvida. Apontou o dedo direto para Moscou, alegando que conseguiram rastrear parte do tráfego até servidores do próprio governo russo. Já a Rússia, por outro lado, negou tudo, de pés juntos. E o mais complicado é que, ao se recusar a ajudar na investigação, a Rússia meio que descumpriu a obrigação de impedir que seu território seja usado para atacar outros países. E essa pergunta leva a gente para o centro da guerra moderna. Essa área cinzenta entre o que é uma ação do Estado e o que não é. A resposta mais provável é que foi uma espécie de aliança informal, uma mistura de hacktivistas, patriotas, o crime organizado com seus recursos e até grupos nacionalistas como o Nashi. Talvez eles não estivessem recebendo ordens diretas, mas com certeza estavam agindo a favor dos interesses russos, o que borra completamente a linha entre a ação civil e a agressão de Estado. O ataque de 2007 uma hora acabou, mas os efeitos dele a gente sente até hoje. Vamos dar uma olhada em como esse evento mudou o mundo. Antes de 2007, a ideia de guerra cibernética parecia coisa de filme de ficção científica. Depois do que aconteceu na Estônia, esse termo pulou direto para as manchetes dos maiores jornais do mundo e entrou de vez no vocabulário da segurança global. A resposta da comunidade internacional foi um divisor de águas. A própria Estônia virou uma referência mundial em defesa cibernética.
Tanto que, em 2008, a OTAN decidiu criar seu principal centro de pesquisa em cibersegurança justamente lá, em Tallinn. E foi de lá que saiu o Manual de Tallinn, um esforço pioneiro para criar as regras do jogo para esse novo campo de batalha. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: o ataque à Estônia provou que a disrupção digital é uma arma estratégica poderosíssima. Mostrou que dá para gerar pânico, causar um prejuízo econômico gigantesco e abalar a estabilidade de um país, minando a confiança das pessoas nas suas próprias instituições. E tudo isso sem disparar um único tiro. E essa é a questão que fica. Aquele ataque de 2007 foi um alarme, o começo de tudo. Hoje, mais de uma década depois, os conflitos no ciberespaço são constantes e muito mais sofisticados, o que nos faz pensar o quão preparados estamos para o próximo grande apagão.